Bem-vindos à aula do suéter Liamante e começamos o suéter com um cordão de correntinhas, pois estamos trabalhando a técnica top-down. Por favor, confiram o material de apoio, pois ele é essencial para complementar todas as informações aqui da aula. Com o cordão de correntinha pronto na sua medida, a gente vai fazer então uma correntinha extra e virar este cordão, inserir a agulha nas calotinhas que ficam na parte de trás de cada correntinha e ali executar um ponto baixo em cada correntinha. Lembrando que a correntinha extra que fizemos é só para virar, não devemos fazer um ponto baixo nessa correntinha, porque senão vai atrapalhar a contagem dos pontos do top-down. Então, de novo, eu falo para vocês aqui, eu reforço para vocês olharem o material de apoio para primeiro entenderem essa quantidade de correntinhas necessárias para iniciar o projeto, ok? Feito isso, dito isso, seguimos fazendo, crochetando um ponto baixo em cada calotinha da parte de trás do cordão de correntinhas. Feito isso, agora nós vamos ter esse círculo que se refere à gola do suéter e agora sim a gente vai fechar esse círculo inserindo a agulha naquele primeiro ponto baixo que foi feito, laçando o fio e fazendo aqui um ponto baixíssimo. Antes de iniciarmos a primeira carreira do suéter, devemos fazer a marcação com a ajuda dos marca-pontos de onde são os pontos da lateral do nosso suéter e também os pontos que são destinados para o ponto céltico. Então, confiram o material de apoio para entenderem como é feita essa marcação e quantos pontos são necessários para os pontos de detalhe. Ali nas costas não precisa de nenhuma marcação, porque não tem os pontos célticos na parte de trás. Então, vamos iniciar a primeira carreira, lembrando que neste local onde a gente fez o ponto baixíssimo para juntar as duas pontas do cordão inicial, este mesmo ponto de base já é o primeiro ponto de lateral. Então, aqui a gente vai fazer um ponto V. 3 correntinhas para iniciar e um ponto alto no mesmo local aonde fizemos o ponto baixíssimo. E agora iniciamos com os pontos altos até a primeira marcação de onde vai ser realizado o ponto céltico. No suéter original, eu fiz os detalhes do ponto céltico das mangas com fio de outra cor, é opcional. Então, eu troquei o fio e vou começar os detalhes da manga. Eu vou fazer um ponto alto normal e mais um ponto alto normal. Agora eu vou iniciar a trama do ponto céltico, eu vou laçar a agulha, saltar 2 pontos de base e no terceiro ponto de base eu vou fazer um ponto alto triplo.
eu vou fazer o segundo ponto alto triplo no ponto de base seguinte a este que eu acabei de realizar. Agora, eu vou fazer o ponto alto triplo naqueles 2 pontos de base que eu saltei. E esses 2 pontos altos triplos, eles vão ser feitos por trás desses 2 pontos que eu já fiz, ok? Então, prestem atenção no vídeo. Lembrando que a agulha vai ser inserida primeiro no primeiro ponto de base que saltamos e depois no segundo, da forma que eu estou demonstrando no vídeo. O próximo passo é fazer os 2 pontos altos triplos, saltando 2 pontos de base, como fizemos anteriormente. A diferença é que agora, os 2 pontos altos triplos que faremos naqueles 2 pontos de base que saltamos, serão feitos pela frente dos pontos que acabamos de fazer e não por trás, da forma que eu estou demonstrando no vídeo. Feito isso, faremos agora os 2 pontos altos normais. E este é o formato da primeira carreira do ponto céltico. Agora faremos os pontos altos até o ponto da marcação do ponto de lateral, que é o ponto que tem o aumento. Então, aonde está aquele marcador de pontos ali, marcando a lateral, nós faremos o ponto V, que é um ponto alto mais uma correntinha e um outro ponto alto no mesmo ponto de base, fazendo assim a marcação da lateral do suéter. Temos agora a primeira carreira da manga pronta, de uma manga pronta, e iniciaremos agora a frente do suéter, fazendo pontos altos normais até o detalhe do ponto céltico na frente do suéter. Chegamos então na frente do suéter, na parte do detalhe da frente do suéter. Aqui eu não tô trocando a cor do fio e a gente vai fazer exatamente como fizemos na manga. 2 pontos altos. Como eu não tô trocando a cor do fio, eu tô colocando ali um marca-ponto para eu saber que ali é o detalhe da frente do suéter, o detalhe dos pontos célticos. E agora eu vou repetir 2 vezes o que fizemos na manga. Então, a gente vai começar a construir esse honeycomb da mesma forma que fizemos na manga, porém, aquela sequência a gente vai repetir por 2 vezes. Então, primeiro, os 2 pontos triplos saltando 2 pontos de base e os 2 pontos triplos feitos nos pontos saltados, pegando por trás dos pontos já feitos.
Agora, faremos os 2 pontos triplos de novo, saltando 2 pontos de base. E na sequência, faremos os 2 pontos triplos nos 2 pontos de base que saltamos, mas dessa vez passando a agulha pela frente dos pontos já feitos, da forma que eu estou demonstrando no vídeo. Fizemos a primeira sequência do honeycomb e agora repetiremos exatamente essa sequência de pontos neste espaço, finalizando depois do honeycomb feito aqueles 2 pontos altos ali no finalzinho. E é assim que o seu projeto deve estar nesse momento. Lembrem de marcar os pontos, os 2, né, pontos altos ali que fazem parte do desenho da frente do suéter. Agora, ponto alto normal, até chegarmos novamente na lateral, no próximo ponto ali de lateral, aonde faremos novamente o ponto V. Feito mais um ponto V, temos automaticamente mais uma lateral marcada. Agora iniciaremos a segunda manga, que faremos exatamente igual à primeira manga. Então, é só repetir este esquema e depois fazer ponto alto em cima de cada ponto de base na última parte dessa primeira carreira, que é referente às costas. Feitos os pontos altos das costas e os pontos V das laterais que foram marcadas com o marca-pontos, está na hora de encerrar essa carreira. A gente vai encerrar com um ponto baixíssimo, inserindo a agulha no espaço do primeiro ponto V que a gente fez para iniciar a carreira. Iniciamos a segunda carreira com 3 correntinhas e um ponto alto no espaço do ponto V da carreira anterior, e já temos aqui o primeiro ponto de lateral, onde são feitos os aumentos. Agora, iniciando a sequência de pontos da segunda carreira, começamos com a textura dos pontos do corpo do suéter. A gente vai intercalar, fazendo ponto alto, sendo pego pela frente e sendo pego por trás dos pontos da carreira anterior, como eu estou demonstrando no vídeo. Então, um ponto a gente vai fazer inserindo a agulha por trás do ponto da carreira anterior, e o ponto seguinte a gente vai fazer inserindo a agulha pela frente do ponto da carreira anterior, e assim vamos intercalando até chegar no detalhe do ponto céltico da manga. Iniciamos agora a segunda carreira do detalhe do ponto céltico da manga. Neste primeiro ponto, eu vou fazer um ponto pipoca. Então, são 5 pontos altos no mesmo ponto de base da carreira anterior. Assim que eu fizer os 5 pontos altos, eu vou fechar, dando o efeito de pipoca, inserindo a agulha no primeiro ponto feito desses 5, laçando o fio e fazendo um ponto baixíssimo. O ponto seguinte é um ponto alto normal, inserindo a agulha por trás do ponto da carreira anterior. Então, essa é a sequência para iniciar esse desenho da manga.
A segunda carreira do honeycomb é só ponto alto normal, em sequência, sem saltar nem nada, passando a agulha por trás dos pontos da carreira anterior, exatamente desta forma que eu estou demonstrando no vídeo. Finalizamos os pontos altos do meio do desenho do honeycomb e agora a gente vai repetir nos dois últimos pontos altos a sequência que fizemos no início, ou seja, um ponto alto e um ponto pipoca para finalizar essa parte do desenho do honeycomb, do detalhe da manga, da segunda carreira da construção desse ponto céltico que eu amo. Gente, é muito lindo. Eu sei que no início pode estar parecendo que não vai dar certo, mas ele dá certo e ele fica lindíssimo. Confiem e sigam tecendo. Feito o detalhe da manga, eu voltei com o fio rosa do corpo do suéter e agora eu vou repetir essa mesma sequência que eu fiz no início da manga até chegar ali no ponto V, que é o ponto da lateral, que demarca a lateral do suéter, que ali eu sei que acabou a manga e que vai começar a parte da frente do suéter. Então, da mesma forma que fizemos no início, continuamos fazendo nessa parte, intercalando os pontos altos. Chegarmos na lateral, faremos o último ponto alto no ponto alto do Vzinho da carreira anterior. E dentro do espaço de uma correntinha, faremos outro ponto V. Chegamos então na frente do suéter e aqui, gente, vai ser uma repetição da manga que acabamos de fazer. Então, pontos altos intercalados e quando chegar ali no detalhe do ponto céltico, a gente vai fazer exatamente da forma que fizemos na primeira manga. E quando chegar também na segunda manga, a gente vai repetir exatamente este padrão. Então, é só repetir o que a gente fez na manga, ali na frente e na segunda manga do suéter, ok? Então, é assim que vai estar o projeto de vocês, repetindo essa sequência que eu acabei de ensinar. E quando a gente chegar ali nas costas, é só intercalar os pontos e vai ficar exatamente dessa forma. Agora, a gente vai finalizar essa segunda carreira. E aqui eu tô demonstrando para vocês, gente, porque precisa ter muita atenção no último ponto da carreira, que a gente tem que fazer por entre as correntinhas que representam um ponto alto do início da carreira anterior, senão não vai ter aumento e a sua peça vai ficar torta, ok? Vai ficar faltando ponto. Então, encerramos com um ponto baixíssimo no espaço do ponto V da carreira anterior e tecemos o primeiro ponto V da terceira carreira e iniciamos assim essa próxima carreira. Agora, vamos lá, primeiro fazendo a manga. Os pontos do corpo seguiremos intercalando. O primeiro ponto a gente faz passando a agulha por trás do ponto da carreira anterior. E o próximo ponto que está para frente, a gente vai passar a agulha pela frente dele
e assim seguirá essa sequência, essa trama, intercalando dessa forma. O próximo ponto que está ali por trás, a gente passa a agulha por trás dele e assim a gente traz ele para frente. Então, seguiremos intercalando os pontos do corpo dessa forma por todo o suéter, tá, gente? Se o ponto ele tá para frente, a gente não vai fazer o ponto da carreira para frente também, senão ele vai ficar com aquele efeito de punho, que não é o que a gente quer aqui. Então, aqui já começamos a criar a textura do corpo do suéter e agora vamos para a terceira carreira da sequência do ponto céltico. Aqui a gente tem o ponto pipoca, então a gente vai passar a agulha por trás do ponto pipoca, vai laçar o fio e fazer um ponto alto. E no próximo ponto alto, a gente vai fazer da mesma forma, laçando por trás do ponto. Esse segundo ponto alto, ele vai ser sempre assim, tá? Laçando a agulha por trás do ponto da carreira anterior. Então, essa vai ser a sequência desses dois pontos iniciais e também finais. Essa é a sequência dos pontos. Agora, vamos dar continuidade ao honeycomb. A gente salta 2 pontos de base, insere a agulha por trás do ponto de base da carreira anterior e faz os 2 pontos triplos que a gente já sabe como fazer. E agora, o que a gente vai fazer de diferente é que os 2 pontos triplos ali nos espaços que a gente saltou vão ser feitos pela frente dos pontos que a gente acabou de fazer e não por trás. Aqui a gente inverte aquela primeira carreira. Então, agora, os 2 pontos triplos dos espaços que a gente saltou, a gente faz pela frente dos pontos já feitos, inserindo a agulha por trás dos pontos de base da carreira anterior. E se essa parte a gente fez desse jeito, a gente já começa a ver ali o desenho da casinha da abelha se formando, então a outra parte a gente também inverte, ou seja, saltamos os 2 pontos de base, fazemos os 2 pontos triplos. E os próximos 2 pontos triplos que a gente fez, passando, né, a agulha pela frente dos pontos apenas feitos, nessa parte a gente vai passar a agulha ali por trás, pegando ali, dessa forma que eu estou demonstrando, os pontos de base da carreira anterior. E assim a gente já vai começar a ver o desenho do honeycomb sendo feito. Então, muita atenção, muita calma, façam uma amostra antes até vocês estarem dominando a técnica. Aqui a gente praticamente fechou essa primeira casinha da abelha, fica esse círculo em relevo e já dá para começar a ver muito bem. Então, agora para finalizar o detalhe da manga, no próximo ponto alto, um ponto alto normal, passando a agulha por trás do ponto de base da carreira anterior, e aqui no ponto pipoca, a mesma coisa que fizemos, também passando a agulha por detrás do ponto pipoca e fazendo um ponto alto. E agora eu vou trocar o fio e vou seguir intercalando os pontos altos, como eu fiz ali no início da manga.
Chegamos ao segundo ponto de lateral, não se esqueçam de fazer o ponto alto no ponto alto do ponto V da carreira anterior, faz o ponto V dentro do espaço de uma correntinha e no ponto alto seguinte a gente faz o próximo ponto alto. Não esqueçam de fazer o ponto alto dos Vs da carreira anterior, porque senão não vai acontecer o aumento, tá, gente? E sempre respeitando a sequência do intercalado dos pontos altos sendo pegos pela frente e por trás. Então, bastante atenção, pode parecer muita coisa, mas depois que pega, vai facinho. E ali no detalhe do ponto céltico, como sempre, a gente vai repetir o que a gente já fez ali na primeira manga. A gente repete na frente do suéter e na segunda manga, exatamente essa sequência que eu já ensinei para vocês. A parte das costas é só seguir a sequência dos pontos intercalados. Na frente aqui eu já fiz essa sequência para vocês da frente, só para vocês verem como que ficou. Então, eu repeti aqui as duas casinhas de abelha da mesma forma que eu ensinei para vocês na manga. Não tem segredo, é só ver aquilo ali com calma, o que eu já ensinei com calma e seguir reproduzindo por toda a volta da peça, aqui nas costas, ponto V em cima de ponto V, as duas mangas idênticas, a mesma sequência de pontos que eu ensinei para vocês. E agora vamos encerrar essa carreira. De novo, gente, eu tô mostrando aqui bem pertinho para vocês os últimos pontos da carreira para vocês acompanharem detalhadamente e não perderem este ponto, porque ele fica meio escondidinho ali, aquelas 3 correntinhas que a gente faz no início de cada carreira. E ele, nessa parte que a gente está crescendo, top down, ele conta como um ponto alto, então a gente não pode esquecer de fazer o ponto alto ali nele também, o último ponto alto da carreira, seguindo a sequência dessa trama intercalada, ok? Então, é só fazer o ponto ali para os aumentos acontecerem. E assim finalizamos mais uma carreira, ponto baixíssimo, com a agulha sendo inserida no espaço V da carreira anterior, e agora fazemos o primeiro ponto V da quarta carreira, da mesma forma que fizemos nas carreiras anteriores. E agora continuamos com a sequência intercalada dos pontos altos sendo pegos por trás e pela frente dos pontos da carreira anterior. Então, o que vai ser levado em conta é sempre o ponto da carreira anterior para ir seguindo a sequência. Se ele tá para frente, ele vai para trás, e se ele tá para trás, ele vem para frente, e assim vamos criando essa textura. Bem de pertinho para vocês verem a textura que vai se criando, essa trama intrínseca. Agora a gente vai repetir a segunda carreira, ou seja, começamos com o ponto pipoca, depois faremos o ponto alto, pegando, passando, né, a agulha por trás, né, do ponto base da carreira anterior, e seguiremos fazendo ponto alto por trás, inserindo a agulha por trás de todos os pontos da carreira anterior, sem saltar nem nada. Então, é a repetição da segunda carreira aqui nos detalhes dos pontos célticos das duas mangas e da frente do suéter.
Feitos todos os pontos altos dos detalhes, agora a gente vai fazer o ponto pipoca, pois iniciamos e terminamos os detalhes exatamente da mesma forma, como se ele fosse espelhado. E aqui a gente já começa a ver todo esse desenho começando a se criar. Seguimos agora intercalando os pontos e por toda essa carreira faremos essa sequência de pontos intercalados, ponto V em cima de ponto V e essa sequência dos detalhes do ponto céltico, exatamente dessa forma que acabamos de fazer nessa manga, faremos na outra manga e também na frente do suéter. Feito o ponto V da lateral, faremos agora a frente do suéter da forma que eu já expliquei para vocês. Agora é só seguir exatamente este padrão na frente, na segunda manga, as costas é só pontos intercalados. E aqui a gente finaliza essa quarta carreira, este é o detalhe, são 4 carreiras que a gente fez até agora. E daqui pra frente vocês vão crescer esse top-down repetindo essas 4 carreiras. Então agora na quinta carreira a gente vai refazer a primeira, depois a segunda, depois a terceira e depois a quarta até alcançar a altura da cava e esse desenho do honeycomb vai ir se repetindo e criando as casinhas de abelha. Então é só repetir essas 4 carreiras até alcançar a altura da cava, sem se esquecer de fazer os pontos V's dentro dos pontos V's, os desenhos, né, respeitando todos os desenhos e todas as tramas dos pontos, fazendo com muita atenção. Se você já chegou, já alcançou a altura da sua cava, é assim que a sua peça vai estar. Aqui, bem de pertinho para vocês, o detalhe das mangas, é só ir repetindo aquelas 4 carreiras. A parte da frente para vocês verem como é para estar. Aqui temos 2 casinhas de abelha sendo construídas. Então essa é a sequência, os pontos V's em cima de pontos V's, os pontos altos intercalados e aqui as costas. Vamos então iniciar essa parte abaixo da cava. Iniciamos no ponto V da lateral da mesma forma, com 3 correntinhas e o ponto alto dentro do espaço de correntinha da carreira anterior. E agora você vai precisar tirar a medida da sua cava, porque a gente vai juntar a parte abaixo das mangas. E aqui a gente vai fazer um cordão de correntinhas. No meu caso, são 6 correntinhas. Vamos contar junto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas que eu fiz então, tá certo? Porque é a largura da minha cava. Aqui eu vou inserir a agulha no próximo espaço de ponto V e vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto dentro do espaço
do ponto V da carreira anterior. Então, vocês entenderam? Fizemos um ponto V. No meu caso, na minha medida, são necessárias 6 correntinhas. Vocês tirem a medida de vocês. Saltamos todos os pontos da manga e fizemos outro ponto V no próximo ponto V de lateral. E aqui a gente já tá na frente do suéter, é só seguir a trama, sem nenhum segredo, intercalando os pontos altos e seguindo a trama do honeycomb. Então, é só seguir a sequência até alcançarmos a próxima lateral, onde repetiremos o que fizemos na primeira manga. Após fazermos o ponto V dessa terceira lateral, a gente vai fazer a mesma quantidade de correntinhas que fizemos na primeira lateral, ok, gente? Muita atenção a essa contagem dos pontos para a peça não ficar torta ou defeituosa. Depois das correntinhas feitas, a gente faz o último ponto V do suéter ali no espaço de ponto V da lateral das costas e a gente segue depois fazendo normalmente a trama dos pontos intercalados das costas e ali não tem nenhum ponto céltico, então é só fazendo o ponto alto e intercalando até chegar ao final da carreira. Então, com as laterais costuradinhas, é assim que a sua peça deve estar, com um espaço bem definido das mangas, a lateral do suéter e os detalhes. A gente já começa a ver esse suéter se formando e criando cada vez mais forma, principalmente os desenhos célticos. Então, agora é só seguir o corpo desse suéter até alcançarmos a altura da barra, respeitando essa mesma sequência de pontos. Vamos lá, então. Finalizamos a carreira. Aqui, gente, um detalhe muito importante. Lembram daquelas 3 correntinhas que a gente faz no início, que a gente até então fazia um ponto nelas? A partir de agora, a gente não faz mais nessas 3 correntinhas aqui da carreira anterior. A gente não faz mais, tá? Senão a gente vai continuar crescendo a peça. E aqui, quando a gente alcança a cava, acabam também os aumentos do top down. Então, a gente faz o último ponto alto em cima de ponto alto, a gente não faz nada mais ali naquelas 3 correntinhas, tá? A gente encerra a carreira com o ponto baixíssimo e agora também se encerram os pontos Vs.
Então, não tem mais aumento. E essas 3 correntinhas passam a ser o início e o fim das nossas carreiras. Aqui vai ficar a marquinha delas, né? Conforme o suéter for crescendo, e não temos mais aumentos, ok? Então, vai ser correntinha em cima de correntinha e ponto em cima de ponto. Então, agora, não fazemos mais pontos Vs, só ponto alto sobre ponto alto. E aqui nas laterais, onde fizemos as correntinhas, a gente coloca um ponto alto em cima de cada correntinha e seguimos com as tramas dos pontos do corpo e também do ponto céltico da frente do suéter, normalmente respeitando a sequência que já estamos fazendo. Do ponto céltico, nada muda. Aquelas 4 carreiras iniciais são a sequência até o fim da peça. Aqui eu já fiz todos os pontos altos das laterais das correntinhas, né? E ali onde era ponto V, é só ponto alto sobre ponto alto, sem precisar fazer mais ponto V. E aqui seguimos com as tramas do ponto céltico normalmente. Então, vamos lá, bora crochetar, que agora não tem mais nenhum segredo, é só crescer esse suéter até a altura do barrado. Aqui eu só estou demonstrando para vocês o desenho das 2 casinhas de abelha, como ele vai se formando, e que é só a gente continuar seguindo a sequência. Chegamos no ponto V da carreira anterior, lembrando que não faremos mais pontos Vs, então a gente só vai transformar eles em ponto sobre ponto. Então, a gente faz o ponto alto em cima dos pontos altos e depois a gente coloca os pontos altos nas correntinhas que fizemos da lateral do suéter, como já fizemos na primeira lateral. Seguimos a sequência de pontos, sempre intercalando, então façam a conta certinho para ficar os pontos sempre intercalados. E vamos agora encerrar a carreira. Então, aqui onde a gente tem as 3 correntinhas, a gente vai inserir a agulha e encerrar a carreira sem fazer ponto alto nas 3 correntinhas da carreira anterior. A gente só faz o ponto baixíssimo, 3 correntinhas, assim a gente encerra a carreira anterior e começa a próxima. Gente, agora não tem nenhum segredo até atingir a altura do barrado, a gente vai fazer essa sequência até a altura desejada por vocês. Então, vão tecendo e provando. O que é ponto intercalado continua sendo ponto intercalado e os pontos célticos a gente segue na mesma sequência. Cheguei na minha altura desejada do corpo do suéter, então aqui fui seguindo a sequência dos pontos célticos e dos pontos intercalados, e é assim que está ficando a minha peça. Eu vou colocar no manequim para vocês terem uma noção melhor.
Então, até o momento, ela está desse jeito, lembrando que agora vai ter o pontos de barrado que a gente vai fazer aqui logo abaixo. Então, eu cheguei na altura desejada e o barrado, no meu caso, eu fiz mais ou menos com 10, 15 centímetros. Então, vocês calculem bem a altura desejada, porque depois do corpo pronto, a gente vai fazer agora, então, o ponto de barrado para finalizar o corpo do suéter. Então, é mais ou menos de 10 a 15 centímetros. Então, vamos lá. Começamos com 3 correntinhas e o que muda para o ponto do barrado é que a gente não vai mais intercalar os pontos, pegando eles por trás ou pela frente, intercalando com o ponto da carreira anterior. A gente vai seguir a sequência da carreira anterior, ou seja, se o ponto está para frente, ele vai continuar para frente. Se ele está por trás, ele vai continuar por trás, para assim a gente criar a textura de barrado. Então, os pontos que estão por trás, eu mantenho atrás, dessa forma que eu estou fazendo, e o ponto que está para frente, eu mantenho à frente. Então, essa que é a diferença da trama que estávamos fazendo para agora a trama do barrado. Então, vejam que vai ficando ponto em cima de ponto, se ele está para frente ou por trás, ok? Chegando aqui na parte do crochê céltico, é interessante que vocês terminem com aquela sequência de pontos onde a gente não faz a casinha da abelha, é onde a gente só tá fazendo ali os pontos sendo pegos em sequência, sem saltar nem nada, ok? Então, é só continuar a sequência. Então, por exemplo, o último que eu fiz estava por trás, o próximo vai estar pela frente, dessa forma. Agora, este ponto que estava pela frente, ele vai ficar por trás, porque eu estou seguindo a sequência dessa carreira e não tem nenhum problema. Aqui nos pontos do honeycomb, a gente vai só intercalar. Se o ponto anterior estava para frente, a gente vai fazer o seguinte por trás e assim sucessivamente, da forma que eu estou demonstrando no vídeo. Então, por isso que é interessante vocês terminarem a sequência do crochê céltico nessa carreira onde não tem a casinha da abelha sendo feita em relevo, só os pontos altos, tá certo? Agora, aqui temos um truque, temos 2 casinhas de abelha, certo? Quando chegarmos no meio, aonde elas se encontram, nesses 2 pontos do meio, onde essas casinhas se encontram, a gente vai fazer uma diminuição. Então, a gente vai inserir a agulha no primeiro ponto, fazer metade do ponto alto e não vamos fechar ele. No ponto seguinte, a gente insere a agulha do mesmo jeito que inserimos no ponto anterior, fazemos metadinha, mantemos ele na agulha e fechamos todos juntos. E assim transformamos esses 2 pontos do meio em apenas um, porque senão essa peça ela fica com um bico, se não fizermos dessa forma e não é interessante. E agora seguimos intercalando da mesma forma que fizemos até aqui.
Finalizamos então a carreira, iniciamos a próxima, sempre com 3 correntinhas. E agora, a gente, é só seguir os pontos, a sequência, a mesma trama do ponto punho no barrado até a altura desejada. Ou seja, se o ponto alto está pego pela frente, a gente mantém pela frente, e se está por trás, a gente mantém por trás. E assim, vamos criar a textura do ponto punho e crescer o barrado. Façam quantas carreiras vocês quiserem dessa forma. Não tem nenhum truquezinho, fiquem atentos à textura para ver se ela está sendo feita certinha. Inclusive, a hora que chegar aqui na frente, sempre parem, confiram se está tudo certinho, se vocês não pularam nenhum ponto, e vamos fazendo tranquilamente. Lembram daquele ponto que a gente transformou 2 em 1, que a gente fez uma pequena diminuição? Agora, a gente vai inserir a agulha nestes 2 pontos, né, que a gente transformou em 1, e aqui a gente vai fazer um ponto alto, e assim essa diminuição foi feita e nem se nota esse detalhe. Pode parecer um detalhe muito pequeno, mas ele é essencial para não ficar com um bico na peça, na frente da peça, ok? Então, este é o desenho, essa é a trama que se forma. Esses 2 pontos que a gente fez uma diminuição e transformou em 1. Após alcançarmos a altura desejada do barrado, é hora de fazer o ponto. Eu já comecei ele aqui com fio de outra cor, só para vocês verem o desenho que ele fica. E este ponto de acabamento, ele é muito simples, ele consiste em uma correntinha e um ponto baixíssimo no próximo ponto da sequência. Dessa forma que eu estou demonstrando. Eu adoro este ponto de acabamento quando eu não quero fazer um detalhe muito romântico, algum ponto muito grande de acabamento, eu sempre faço ele, acho que dá um acabamento incrível na peça. Então, é uma correntinha e um ponto baixíssimo, sem saltar nenhum ponto de base da carreira anterior. Finalizado o corpo do suéter, é hora de fazermos a gola. E é assim, mais ou menos, que a peça de vocês é para estar. Aqui eu vou mostrar para vocês o detalhe do barrado. Então, ele ficou desse jeito, e agora vamos iniciar a gola. Nessa primeira carreira, a gente vai inserir a agulha, laçar o fio e fazer ponto alto em cada ponto de base da carreira anterior, que na verdade foi ali aquela carreira de correntinhas inicial da nossa gola. Então, façam com bastante atenção, sem saltar nenhum ponto. Um ponto alto em cada correntinha que a gente fez ali do cordão inicial do nosso suéter. Feitos os pontos altos da primeira carreira da gola, iniciamos a segunda carreira com as 3 correntinhas. A gente fecha a carreira com um ponto baixíssimo, como já fizemos por todo o suéter. Aqui a gente vai trabalhar o ponto punho também. Então, a gente vai intercalar os pontos altos da forma como fizemos, só que nessa segunda carreira a gente vai fazer diminuição. Então, os pontos que ficam para trás a gente vai diminuir da mesma forma que a gente diminuiu aquele bico no corpo do suéter. Então, a gente insere a agulha pela frente do ponto da base da carreira anterior, não fecha o ponto, deixa ele na agulha, faz a mesma coisa no ponto seguinte e laça os 2 juntos, transformando 2 em 1. O ponto seguinte a gente laça por trás e assim ele fica com relevo para frente. Faremos essa sequência por toda essa segunda carreira. Então, os pontos que ficam por trás, a gente laça pela frente do ponto, não fecha o ponto, faz os 2 juntos e encerrando eles juntos e assim transformando 2 pontos em 1. Esses serão as diminuições da segunda carreira da gola. Damos início à terceira carreira com 3 correntinhas e agora, gente, é só ponto sobre ponto até a altura desejada. Então, o ponto que está para frente continua à frente e aqueles pontos de diminuição, eles vão estar para trás. A gente laça dessa forma
o fio, né? A gente passa a agulha dessa forma no ponto da carreira anterior e a gente transforma esses dois pontos em um, exatamente como eu estou demonstrando no vídeo. E agora não tem segredo nenhum, aqui os dois pontos que se transformam em um e assim se dá a diminuição da gola. Agora não tem segredo nenhum, como eu estava dizendo, é só seguir por quantas carreiras vocês desejarem, fazendo essa sequência de ponto sobre ponto com a textura do barrado. Então, aqui eu estou finalizando a terceira carreira, é assim que ela deve aparentar, ela deve estar dessa forma, ok? Então, a gente sempre encerra com um ponto baixíssimo e inicia a carreira seguinte com 3 correntinhas. E como eu falei anteriormente, agora é só ponto sobre ponto, porque as diminuições já foram feitas. Eu escolhi fazer essas diminuições porque senão a gola fica muito larga, não tem necessidade. Não vou dizer que é opcional, eu estou ensinando a fazer desse jeito, espero que vocês façam desse jeito, mas fica a critério de cada um. Agora é só seguir, então, por quantas carreiras vocês desejarem a altura dessa gola, sem nenhum segredo. Esta, então, é a minha gola finalizada e eu fiz o ponto de acabamento da gola igualzinho àqueles que eu já ensinei do barrado para vocês, ponto baixíssimo e correntinha. E agora eu vou ensinar vocês a fazerem este ponto aqui do detalhe da gola, esse abaixo da gola. E vamos lá. Aqui eu tô usando um outro suéter para demonstrar para vocês com uma outra cor. Esse é o Jane Sweater, ok? Ele também já é um projeto que tá disponível para compra no site. E do mesmo jeito que eu fiz no Jane Sweater, eu estou fazendo neste suéter do Dia dos Namorados. Então, muita atenção que para quem deseja fazer esse acabamento da gola, é exatamente assim que eu faço. Eu insiro a agulha naquele espaço entre as correntinhas iniciais e o início da gola, faço 3 correntinhas, laço a agulha para fazer um ponto alto, sendo que a base desse ponto alto vai ser a primeira correntinha que eu fiz. Eu chamo esse ponto de montanha, gente, eu não acho esse ponto em livro nenhum, em lugar nenhum. Eu queria descobrir o nome dele, se alguém souber me ajuda. Então, eu faço esse ponto de acabamento, pulo 2 espaços de base, insiro a agulha no terceiro, dessa forma que eu estou demonstrando para vocês. Faço um ponto baixo ou baixíssimo, fica a critério. Aqui eu estou escolhendo fazer o baixíssimo, 3 correntinhas e de novo o ponto alto. Eu faço isso por toda a volta da gola, muita atenção para sempre inserir a agulha entre as correntinhas iniciais e a primeira carreira de pontos altos da gola, ok? Este ponto de acabamento é totalmente opcional. No meu suéter eu fiz e no suéter na versão masculina, que vocês vão ver ao final dessa aula, eu não fiz porque é um detalhe bem romântico. Então, se você não tem esse estilo muito romântico, não precisa fazer esse detalhe, caso você não queira. Eu gosto, né? Essas coisas enriquecem muito as nossas peças, então foi por isso que eu coloquei também no meu suéter. Então, aqui a minha gola finalizada de novo, coloquei no manequim para ficar melhor, para vocês verem. E aqui o detalhe do acabamento, como ele fica bem romântico, bem delicado.
Feito tudo isso, corpo pronto, gola pronta, agora é hora de fazer as mangas. Bora começar as mangas do suéter, que é a última parte para a gente finalizar. Aqui, gente, não tem segredo, vamos seguir a mesma sequência dos pontos célticos. O que dá mais trabalho é ficar trocando o fio, caso você, como eu, desejou trocar o fio. A única coisa é que essa primeira carreira, a gente vai fazer ela de uma forma um pouquinho diferente, só nessa parte onde são as 6 correntinhas, tá? Então, eu vou inserir a agulha por entre 2 pontos, vou fazer 3 correntinhas para iniciar a manga. E agora, eu vou fazer os pontos altos, mas eu vou seguir só nessas 6 correntinhas, tá, gente? A sequência do ponto da carreira anterior, então ele vai ser a minha base. Por exemplo, se o ponto está ali pela frente, eu vou manter ele pela frente. Então, eu vou laçar a agulha, insiro por trás do ponto, porque assim eu mantenho ele pela frente e faço o ponto alto. Então, nessas 6 correntinhas que a gente fez da lateral, a gente mantém a sequência dos pontos, ok? Depois, na hora que a gente chegar ali na volta da manga, a gente continua intercalando da forma que a gente fez. Mas, nessas 6 pontos altos ali das correntinhas, eu vou seguir a mesma sequência. Muito importante que as mangas precisam ter o mesmo número de pontos, então contem certinho. Essa primeira carreira é super importante para fazer essa contagem certa dos pontos e sempre intercalando. Então, contem esses pontos de forma que as tramas, ou seja, o desenho do ponto, vai continuar sendo intercalado certinho para não ficar ponto igual junto um do lado do outro. Lembrem que é sempre um para frente, um para trás, um para frente, um para trás, e ali nos pontos célticos é só seguir também a mesma sequência. Então, só reforçando, esses pontos da lateral eu faço iguais os pontos de baixo, né, da carreira anterior, e aqui os pontos da manga eu sigo intercalando, então bem de pertinho para vocês verem com atenção e não ficar nenhuma dúvida na execução dessa carreira. Aqui eu precisei fazer um pontinho a mais, é isso que eu estou demonstrando para dar certo a contagem da manga e os pontos ficarem intercalados. Então, só reforçando tudo aquilo que eu já disse antes para vocês. Muita atenção, que a primeira carreira é muito importante, pois ela vai determinar o andar de todas as próximas carreiras. Feita a contagem certinha, é só seguir intercalando os pontos, como já estamos fazendo por todo esse suéter. Então, nenhum segredo, né? Feita a lateral da manga, a gente chegou aqui nos pontos célticos. Gente, é a mesma sequência das primeiras 4 carreiras que eu ensinei para vocês. Aqui o desafio mesmo é a troca dos fios, né? Não é fácil, é bem cansativo, mas seguimos firme porque o resultado vale muito a pena. Então, vamos crochetar um pouquinho juntinhas essa parte, mas não tem nenhum segredo, é aquela mesma sequência. Aqui eu só estou demonstrando e reforçando com vocês o desenho das casinhas de abelha, por isso o honeycomb, que ficam essas bolotinhas em relevo. Este ponto é lindo, super tradicional no tricô céltico e também no crochê céltico. Então é só seguir aquela mesma sequência das 4 carreiras iniciais que eu já ensinei para vocês por todo o comprimento dessa manga.
Fiz toda a volta da manga, então tô demonstrando para vocês, demonstrando a parte céltica que eu fiz nessa carreira, toda a lateral, os pontos aqui embaixo, da forma que eu já expliquei. Chegamos então nas 3 correntinhas iniciais, é só inserir entre o espaço das correntinhas e do ponto alto, fazer o ponto baixíssimo, 3 correntinhas para iniciar a próxima carreira. E seguiremos agora com muita atenção, intercalando os pontos. Aqui o ponto que está para frente, a gente vai jogar para trás, e o que tá para trás a gente vai jogar para frente. É só ter um pouquinho de atenção nessa hora, mas não tem nenhum segredo, não é nada difícil, é só mesmo atenção e a contagem certa dos pontos. Não esqueçam de marcar a quantidade certa dos pontos dessa manga, para depois vocês repetirem na segunda manga. Nada de fazer manga com contagem diferente de pontos, ok? Bom, então eu só queria reforçar que agora é só repetir a sequência dos pontos, do ponto céltico, fazendo as casinhas, fazendo os pontos pipocas, os pontos intercalados, iniciando e encerrando a carreira dessa forma que eu demonstrei para vocês, até atingir o comprimento da manga. Então aqui eu já cresci a minha manga, no meio dela eu fiz uma faixa com o fio da cor dos detalhes célticos, depois eu segui com o fio normal e fiz o punho. Então, o punho é o que eu vou ensinar para vocês agora. Aqui só para vocês verem como fica a costura da manga com os pontos, as correntinhas, né? Então, fica bem perceptível, fica bem tranquilo. E agora, gente, é só fazer o punho. Então, tô mostrando aqui os detalhes, para vocês verem também o detalhe céltico, seguindo aquelas 4 carreiras iniciais que eu ensinei para vocês. E agora a gente vai, então, para o punho da manga, que é o mesmo ponto que a gente já fez no barrado e na gola. Então, vamos lá. 3 correntinhas para iniciar, assim que chegar, né, na parte do punho, assim que você atingir a altura desejada da sua manga. E aqui a gente para de intercalar os pontos, né? Da mesma forma que a gente fez no barrado, a gente faz aqui no punho. E a gente vai seguindo os pontos da carreira anterior. Ou seja, se ele está para frente, ele continua à frente. Se ele está atrás, ele continua atrás. E assim a gente faz o ponto barrado. Essa vai ser a primeira carreira do ponto do punho, né? Da parte do punho do nosso suéter. Então, respeitando os pontos, se ele está pela frente, ele continua para frente, se ele está por trás, ele continua atrás, criando então essa textura do ponto punho, do ponto do barrado, que também foi o ponto da gola, é a mesma execução. Chegamos na parte dos pontos célticos, eu indico vocês a finalizarem nessa carreira, né, o ponto céltico antes do punho, nessa carreira que tem o ponto pipoca, porque os pontos altos ficam todos em sequência. E aqui a gente vai, então, fazer a sequência de pontos altos, sempre inserindo a agulha por trás dos pontos de base da carreira anterior, dessa forma que eu estou mostrando para vocês.
Bom, gente, então estamos aqui na segunda carreira já do punho, continuamos com a textura de punho, ponto sobre ponto, não teve nenhum segredo, não teve nada, encerramos e iniciamos a carreira da mesma forma como já fizemos antes e chegamos agora aqui na parte central, que é a mais importante eu demonstrar para vocês, então vamos lá, porque o restante vocês já sabem fazer. Então, a hora que a gente chega aqui nessa parte central, né, do desenho, dos pontos célticos, eu estava ali fazendo os pontos punho e eu continuo fazendo eles da mesma forma, um para frente, um para trás. Aqui, como a gente tem uma sequência de pontos sem ser na textura, né, do ponto punho, então a gente começa a intercalar agora nessa carreira, um para frente e um para trás. Chegamos agora no centro da casinha da abelha, então a gente vai fazer aquela diminuição nos dois pontos centrais. Então a gente vai fazer da mesma forma que a gente já fez antes. A gente laça a agulha, passa a agulha pelo ponto, faz meio ponto alto, não fecha, e faz a mesma coisa no ponto seguinte, mantém tudo na agulha e laça de uma única vez, fechando todos, e assim a gente transforma esses dois pontos centrais em um ponto, como já fizemos anteriormente. Agora é só seguir essa carreira como já fizemos até aqui, intercalando para frente e para trás, e criando a textura do ponto punho. Então, aqui bem de pertinho para vocês verem como que está ficando essa trama do punho. Estamos aqui na segunda carreira do punho e agora, como eu falei, é só a gente seguir intercalando os pontos e continuando a criar a textura de punho como fizemos até agora. Finaliza a carreira sempre da mesma forma, com um ponto baixíssimo e 3 correntinhas para iniciar a próxima. Agora a gente está começando a terceira carreira e aqui agora vamos ter diminuições. Então, o próximo ponto a gente faz normal, passando a agulha ali por trás, né? No caso, para manter ele para frente, que eu vou seguindo a sequência. E agora a gente vai diminuir sempre com os pontos que estão para trás e saltamos o ponto do meio. Então, a gente insere a agulha no ponto que está por trás, faz meio ponto alto, não fecha, salta esse ponto que está pela frente e insere a agulha no ponto de trás novamente para fazer um segundo ponto alto. Dessa forma que eu estou demonstrando. E agora a gente fecha todos juntos e a gente, na real, transformou 3 pontos em um, porque aqui a gente é um punho, então a gente vai fechar um pouquinho mais. O próximo ponto a gente fez ali normal sem diminuir e agora, como o ponto seguinte é aquele ponto que está por trás, a gente vai fazer a mesma coisa. Laça a agulha, insere pela frente do ponto, porque assim mantemos ele ali atrás, saltamos o ponto que está na sequência e vamos até o próximo de novo, laçando pela frente do ponto de base, fazendo meio ponto alto e agora fechando todos juntos. O próximo não tem diminuição, fazemos normal. Então, essa é a sequência para essa terceira carreira do punho.
Seguimos então por essa terceira carreira e chegamos naquele ponto que a gente já diminuiu na carreira anterior. Então é só laçar os 2 pontos como sendo um e assim a gente de novo transformou os 2 pontos centrais do honeycomb em um. E é só seguir com as diminuições que estamos fazendo nessa carreira, normalmente seguindo o padrão que eu já ensinei para vocês. Não tem nenhum segredo agora, é só finalizar essa carreira dessa mesma forma e é assim que deve estar a sua trama até o momento, os 2 pontos que se transformaram em um e os pontos da carreira já em diminuição, começando a dar o formato do punho um pouco mais apertadinho. Aqui a gente já tá finalizando a carreira, eu vou mostrar para vocês que os 2 últimos a gente não diminui, ok? Então, a gente sempre tem no início 1 e no final 2 pontos que a gente não diminui. Então, aqui eu faço normal, ponto sobre ponto, respeitando se ele está pela frente ou por trás, eu vou seguindo a mesma trama. Encerro a carreira com um ponto baixíssimo e inicio a próxima com 3 correntinhas, dessa forma que a gente já está acostumado. Então, aqui a gente já vê que o punho já diminuiu e já começa a ficar no formato certinho. Agora as 3 correntinhas, então, para iniciar a próxima carreira. E agora, gente, é ponto sobre ponto. Se ele está pela frente, mantemos a frente, dessa forma que eu estou demonstrando. E se ele está por trás, aqueles pontos de diminuição, que agora eles vão ser transformados em um. Então, fica dessa forma, como eles são por trás, a gente passa a agulha pela frente, laça o fio e faz o ponto alto. E assim transformamos os pontos em um nessa carreira. Então, agora a gente vai seguindo dessa forma por toda a 4ª carreira do punho. Então, só para reforçar, seguimos dessa forma com ponto sobre ponto, mantendo a trama. Se ele está pela frente, mantemos a frente. Se ele está atrás, mantemos atrás. Pelo tanto de carreiras que for necessária, que você desejar. Aqui eu tô mostrando a que eu já fiz. Esse é o formato que o seu punho vai ir fazendo. Então, daqui para frente não tem mais diminuição e não tem mais nenhum truque. Então, é só fazer até a altura desejada do seu punho e depois a gente vai fazer o ponto de acabamentos juntos, mas ele deve ficar neste formato. E aqui na parte, né, do desenho céltico é assim também que ele vai ficar. Então é só fazer com atenção, seguir a sequência que a gente já fez juntos aí, que eu já demonstrei para vocês e eu volto aqui para ensinar o ponto de acabamento. Lembrando que se vocês não quiserem fazer o ponto montanha, a gente pode fazer esse ponto de acabamento também no punho, fica a critério de cada um o que vai querer. Então agora é só fazer a altura desejada do punho, ok? Aqui, então, estou com o punho pronto, eu vou ensinar vocês a fazer esse acabamento, mas é o mesmo da gola que eu já mostrei para vocês, aquele ponto de montanha, ou então, vocês podem fazer o ponto da barra, que é o ponto baixíssimo com a correntinha, fica a critério e o estilo de cada um. Então, recapitulando, o ponto de montanha, 3 correntinhas, e o ponto alto com a base dele sendo a primeira correntinha que a gente fez. Então, ele fica essa montanha, esse desenho. Eu pulo 1 ou 2 pontos de base, fica a critério de cada um. Faço um ponto baixíssimo para fixar esse ponto e repito essa sequência das 3 correntinhas, ponto alto, ponto baixíssimo. E assim a gente finaliza o punho do suéter. E agora é só tecer as 2 mangas idênticas.
Aqui então o suéter feito com uma manga feita. Este é o resultado. Eu sei que é uma peça com bastante detalhes, mas é uma peça única. Este é o fio iaque da Rosários, que foi utilizado para fazer essa peça. E aqui eu tô mostrando para vocês também o passo a passo, né, o avanço do mesmo suéter que eu fiz para o meu marido, no caso com as medidas dele. A gente tem um corpo bem parecido, então não mudou tanta coisa na contagem dos pontos, foi mais o comprimento mesmo e a abertura da gola para ficar bem confortável para o corpo dele, e o comprimento, né, que eu precisei fazer maiorzinho para caber nele certinho, e esse é o resultado.